Uma criança deu um susto daqueles na família. Você imagina um filho seu caindo num buraco de 6 metros. O que foi que aconteceu com esse menino? Como ele foi parar lá embaixo? É o que eu pergunto pro Tatuzinho, o Paulo Vitor, que está em Lusiânia nesse momento, né, Tatuzinho? Boa tarde pra você. Conta essa história pra gente. Oi, Neila, boa tarde para você, a todos assistindo o SBT Brasília. Boa sexta-feira para todo mundo, bom começo de semana. Pois é, Neila, essa história aconteceu aqui no Parque Alvorada 1, onde nós estamos. Nós viemos até o local onde tudo aconteceu. A criança, né, o pequeno Gustavo, de 9 anos, ele estava soltando pipa, quando de repente, Neila, a pipa dele caiu logo ali na frente, bem próximo a uma cisterna, um poço, aqui neste lote baldio da cidade de Lusiânia. Foi aí que familiares ficaram preocupados porque a criança não voltava para casa, já estava escurecendo, era por volta de umas 6 horas da tarde. Todos saíram procurando, desesperados. Foi aí que vizinhos, amigos, parentes encontraram o Gustavo caído aqui dentro desse poço. Poço com 6 metros de profundidade. A criança, Neila, ela caiu, tem água lá no fundo, mas só que ela conseguiu subir na manilha. Foi aí que os militares do Corpo de Bombeiros, do 5º BBM, foram acionados aqui para o local, toda essa equipe aqui com todo o aparato, lógico, da Força de Segurança, e aí resgatar essa criança. Para a gente entender como é que foi essa dinâmica do resgate, nós convidamos aqui o Coronel Braulio, que é o comandante do batalhão da cidade. Coronel, como é que foi o trabalho de vocês ontem? Porque já era noite quando vocês conseguiram tirar a criança do buraco. Boa tarde para o senhor. Boa tarde a todos os telespectadores também, o pessoal do estúdio. Bom, nós fomos acionados, a noite já caía, como você disse, mandamos as equipes rapidamente para cá, equipes de salvamento e equipes de resgate, viemos com um aparato para fazer o resgate da criança. Chegamos aqui, conseguimos verificar que a criança tinha vida, que a criança respirava, que ela respondia, isso é muito importante, mas mesmo assim a preocupação dos bombeiros foi muito grande com o estado da criança. Eles montaram rapidamente o sistema de içamento. Um dos bombeiros desceu, verificou que a criança já estava fora da água, fora da área molhada, ou seja, a criança estava se movimentando, fez a avaliação inicial, verificou que a criança não apresentava grandes lesões inicialmente, então fez a amarração correta, estabeleceu a segurança da criança para que essa criança pudesse ser retirada o mais rápido possível. Aqui em cima, a criança foi avaliada novamente, graças a Deus não apresentava grandes lesões à avaliação inicial, então foi encaminhada pela equipe médica para a UPA. Neila, alguma pergunta a fazer para o Coronel Braulio? Para os dois, na verdade, eu quero saber de quem é a responsabilidade por esse poço. É do dono do terreno? É de alguma instituição? Quem tinha a responsabilidade de manter ele fechado? Por que ele está aberto? Quem pode se responsabilizar por esse buraco? Coronel, a Neila faz uma pergunta no estúdio, uma pergunta bem importante com relação à responsabilidade. A gente está num lote baldio, esse poço praticamente estava aberto, tem um outro ali que a gente flagrou também aberto. Quem deve ser responsável no caso desse, que aconteceu graças a Deus não aconteceu uma tragédia pior, né? Sim, graças a Deus não aconteceu uma tragédia pior. Essa responsabilização, isso é uma coisa que ela precisa ser discutida na justiça ou com as autoridades. O que compete ao Corpo de Bombeiros é fazer o salvamento. Graças a Deus conseguimos tirar com vida a criança e satisfazer a missão do Corpo de Bombeiros. Agora, casos como estes, de crianças que caem em poços, cisternas aqui em Lusiânia, eu estava até conversando, tem tornado-se comum, principalmente porque Lusiânia tem muitos bairros que são afastados da região central, que existem lotes baldios como esses aqui, né? Sim, nós temos um número razoável de ocorrências como essa. A gente, obviamente, orienta todos os proprietários, orienta as pessoas que possuem lotes, principalmente lotes não edificados, para que cerquem cuidadosamente, para que sinalizem eventuais poços que tenham e cubram devidamente esses poços para que eventualmente não possa se quebrar a cobertura e alguém cair lá dentro, ou uma pessoa ou um animal, né? E fica também a questão da preocupação dos pais terem uma responsabilidade um pouco maior com essas crianças. Claro, claro. A gente pede a todos os pais de crianças menores que observem as brincadeiras que eles fazem e onde eles brincam. Aqui foi uma ocorrência que aconteceu, segundo as testemunhas, porque a criança ia atrás de uma pipa, obviamente ela está olhando para cima, não vê o que está acontecendo embaixo. Claro que é importante que isso não aconteça também em horários de pôr do sol ou à noite, onde a visibilidade ainda está mais reduzida e a criança pode sofrer acidentes. Tá aí, Neila. Coronel Braulio, Neila, mais alguma pergunta a fazer para o coronel aqui do local onde tudo aconteceu? Não, Tatuzinho, eu agradeço os esclarecimentos dele, as orientações à comunidade e a você também. Lembrando que ontem o Tatuzinho estava falando de buracos e as autoridades do local falaram assim, a comunidade tem que mandar e fazer um registro dos buracos. E eu falei, não é a comunidade que tem que sair catando buraco na rua, procurando o responsável e mandando tampar. Cada um que tampe o seu buraco, por favor.
Olha, bombeiros precisaram retirar do fundo de uma cisterna uma criança de 9 anos que caiu enquanto brincava. A gente estava falando sobre isso com o bombeiro, com o Paulo Vitor. E a gente ainda quer saber mais sobre o que aconteceu, porque o Paulo Vitor foi até lá, na casa desse menino, conversar com a família e com ele. Podia ter acontecido algo muito mais grave, né? Ele poderia ter se machucado, poderia ter acontecido algo pior, mas só notícia boa, né, Tatuzinho? Com certeza, Neila. E o curioso, Neila, dessa história, nós estamos agora aqui já na frente da casa do pequeno Gustavo. Olha só, é um drama vivido em dose dupla. Por quê? Ontem mesmo, 11 horas da manhã, o pai que mora aqui e trabalha nessa fábrica que fica ao lado, ele caiu de uma altura de cerca de 6 metros, inclusive se recupera. E mais tarde, 5 horas, o pequeno Gustavo acaba desaparecendo e cai nesse poço aí de cerca de 6 metros de profundidade. E Neila, nós viemos conversar com a família que muito gentil abre as portas da residência para falar com o SBT Brasília. E tá aqui, ó, a mãe Kátia, a irmã, o Gustavo ali já se recuperando, a vovó também, o irmãozinho caçula. E, lógico, agora, sexta-feira, final de semana, Kátia, é para comemorar, porque o seu filho renasceu, né? Boa tarde para você. Boa tarde para todos. Realmente, meu filho renasceu. Eu fiquei no desespero tão grande que, se você me perguntasse qual o dia hoje, eu não saberia, porque eu ainda estou me recuperando do susto de ontem. Mas, graças a Deus, estamos aqui para dizer que fomos privilegiados, que Deus olhou, né, por ele. E por nós também, né, tanto pelo meu marido quanto por ele, né, que foi um milagre os dois terem escapado de uma queda e graças a Deus, tudo bem. Agora, Kátia, ontem foi um desespero que eu estava comentando no começo aqui, em dose dupla. O seu marido cai aqui do trabalho dele, olha só a altura, né? Tá se recuperando ainda e à tarde vem a triste notícia do seu filho desaparecido. Eu tinha acabado de chegar com meu marido da UPA, né, e estava medicando, cuidando do meu marido. E logo em seguida eu fui procurar meu filho, onde que eu notei que ele não estava em casa. Aí saí à procura dele e já encontrei ele dentro de um buraco. Você lembra das palavras que ele dizia lá dentro desse buraco, desse poço? Socorro, mamãe, socorro, mamãe. Só o que eu ouvi. Foi desesperador, eu não gosto nem de ouvir. Se emociona? Muito. Gustavo, tá se recuperando. O que foi que aconteceu ontem? Você estava indo soltar pipa, como é que foi? Eu tava soltando pipa e minha pipa assim caiu assim no lago assim, caiu no buraco, aí eu fui pegar. Quando eu peguei assim, quando eu pisei eu não tinha visto nada. Nada? E aí você lembra a hora que caiu dentro do buraco? Uhum. Você caiu na água, como é que foi? Eu caí na água e depois tentei subir. Aí eu pisei ali, tentei subir de novo, mas aí eu caí toda hora. E você estava falando, você gritava pela mamãe toda hora? Sim. O que você dizia? Falava assim, mãe, me ajuda, mãe, me ajuda. Você ficou com medo de ficar lá no buraco e ninguém te achar? Uhum. Fiquei. Mas hoje você tá bem, graças a Deus, né? Uhum. Coisa boa. Pra avó, pra família, ao ver ele aqui, é renascer, né? É renascer de novo. Foi um milagre muito grande que Deus deu pra gente que é família. A gente ontem passou Sentiu. sufoco e sufoco. Neila, minha amiga, alguma pergunta a fazer para essa família que está comemorando em dose dupla aqui em Lusiânia? Não, eu tô impressionada como é que pai e filho caem no mesmo dia de uma altura de 6 metros, cada qual no seu lugar. Nunca vi um negócio tão coincidência como esse. Agora eu quero saber o seguinte, quanto tempo o Gustavo ficou nesse buraco, Tatuzinho? E quem foi a primeira pessoa a escutar a voz dele para fazer esse resgate? Dona Kátia, a Neila pergunta para a senhora no estúdio quanto tempo o Gustavo ficou dentro do poço e quais foram as primeiras pessoas? Quanto tempo, Gustavo? 2 horas. Você ficou 2 horas? Você lembra? Uma hora, sim. E quem foram as primeiras pessoas? A primeira pessoa que escutou ele pedir? Eu. Você mesmo? Sim. A gente escutou, eu escutei, né, um grito bem longe. E aí o menininho falou assim, olha, eu tô escutando a voz do Gustavo. Parece que tem alguém agredindo ele lá no mato. Só que no mesmo momento que ele falou isso, eu também escutei, só que eu falei, não é ninguém agredindo, é o poço. Que eu lembrei que lá tinha cisternas abertas, né? E aí eu já fui diretamente no local onde que eu sabia que teria os poços, mas eu não sabia ao certo onde, aí eu saí procurando, né? Tava assim um pouco já escuro e eu não sabia ao certo qual é o local, mas aí eu comecei a gritar o nome dele e ele também respondeu, né? Mamãe, eu tô aqui.
E aí foi onde que eu achei. Quando o bombeiro resgatou ele, tirou ele do buraco, como é que ficou o coração da mãe, o Ai, sentimento ali? Muito aliviado, muito aliviado. Quando eu peguei ele no colo, que eles botou ele em pé, que eu vi que ele estava andando e que ele não estava com nada quebrado, que eu peguei ele no colo, nossa, para mim foi ele ter nascido de novo. Foi o momento que ele nasceu, para mim, eu revivi. Então vamos fazer o seguinte, para a gente encerrar essa sexta-feira diferente aqui em Goiás, para Brasília. Vamos dar um abraço de comemoração aí, mãe e filha, Neila, nesse reencontro emocionante, ontem após um dia de susto em dose dupla. Pai caiu, depois ele caiu no buraco e agora a família está aqui reunida, comemorando para passar o final de semana bem e esse começo de 2021. Neila. Que família abençoada. Essa mulher ganhou um marido novo e um filho novo. É para agradecer mesmo. Obrigada, viu, vocês? Obrigado por compartilharem esse exemplo de dor que no final das contas foi bom demais.